Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje um tema, eu creio, de suma importância pelo tempo que nós estamos vivendo, e nós vamos falar vencendo as forças espirituais do mal. Nós vamos mostrar isso na Bíblia, a nossa base é bíblica, e sempre nós recomendamos àqueles que não creem na Bíblia, talvez esse vídeo não seja para você. Mas mesmo que você não creia, a palavra diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. De repente Deus pode te tocar baseado nas escrituras sagradas. Então, como que nós vamos vencer as forças espirituais do mal? Vamos ver onde está escrito na Bíblia, para você não ter problema. Em Efésios 6, capítulo 12 e 13, olha o que está escrito. Depois você lê completo o capítulo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Então, veja que o nosso inimigo, ele é espiritual. No versículo 13, ele fala que nós precisamos tomar a armadura de Deus para que possamos resistir nos dias maus. Então, esses dias que nós atravessamos, esse período, longo período, nós estamos vivendo um período dos dias maus. Agora, para você compreender o centro da palavra, eu tenho certeza que Deus vai te tocar. Você vai sair hoje, terminando esse vídeo, que são poucos minutos, você vai sair entendendo algo espiritual muito forte para a sua vida. No capítulo 5, 16, ele fala que nós precisamos remir o tempo. Remindo o tempo, redimir, ou seja, aplicar devidamente os nossos dias, porque os nossos dias são maus, estão escritos aqui também. E fala no versículo 18, aqui está a chave da vitória. E não vos embriagueis com vinho onde há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Veja bem, qualquer que seja a decisão da pessoa, se ele decidir os prazeres do vinho, o vinho simboliza o pecado, a liberação, agora, o efeito é o mesmo. Se ele encher, um é para o bem, o outro é para o mal. Então está propondo que nós venhamos a encher do Espírito Santo, ao invés de embriagar com vinho onde há contenda, porque onde existe o pecado, existe a contenda. Então, para você compreender, eu vou resumir e você vai entender. Os principados existem os principados do bem e os principados do mal, os anjos de Deus e os anjos caídos, que formam o grupo de principados que operam. Qual é o objetivo dos principados das trevas? É promover o pecado para alimentar os demônios. Quando quando nós damos lugar ao pecado, nós estamos alimentando as trevas, alimentando os demônios. Então, existe aqui um ponto-chave, que nós não podemos nos embriagar com vinho, onde existe contendas, onde está o pecado. Eu vou dar um exemplo bem simples para você entender. Eu vou falar de um principado que ele se alimenta do que ele se alimenta, e eu creio que você vai compreender. Veja bem, Moloque é um principado que ele se alimenta da oferenda de criancinhas. Então, naquele período, na época dos reis, do rei Manassés, estava muito em voga, as pessoas entregavam suas crianças como sacrifício a Moloque. O próprio rei Manassés entregou seus filhos para Moloque. Agora, o que fala a palavra sobre isso? Lá em Levítico, capítulo 20, versículo 5, fala que aqueles que ofereciam para Moloque os seus filhos, as suas crianças, a família toda, aqueles que concordaram, que participaram, que ajudaram, eles seriam amaldiçoados. Eles viveriam com angústias, com tristeza, com sentimento de culpa.
O tempo evoluiu e aí pode-se imaginar que hoje não deveria existir esta prática, mas nós sabemos que no Brasil 2.000 crianças são sacrificadas por ano nesses rituais macabros, aquilo que eles conseguem descobrir. Então, veja que só que este número não satisfaz a Moloch. Então, o que ele fez? Ele trabalhou na ideia do aborto. O aborto, eu quero que você compreenda hoje, toda pessoa que ele já praticou o aborto, ou ele concordou, ou ele facilitou, ele recebe o mesmo mal da palavra de Deus. Eles viverão tristes, abatidos, às vezes eles têm até depressão, enquanto eles não derem uma solução para isso. Então você, que é mãe, de repente você já praticou, ou pai, ou irmão, ou qualquer que seja o parentesco, se você é da família e você contribuiu com uma vírgula, você está debaixo dessa maldição, mas existe uma forma de você vencer esse principado. É reconhecer e confessar aquilo que nós confessamos e deixamos, alcançamos misericórdia. É o plano de Deus, é o projeto de Deus. Então você tem aqui o exemplo de um principado. O Brasil está querendo aprovar o aborto, muitos países já aprovaram, então as trevas elas estão militando, então nós temos que vencer essas forças espirituais do mal. Bom, dei um exemplo de um principado. Agora, eu vou citar, quando Jesus estava junto com os apóstolos, em Marcos 9,44, perguntaram para ele: Senhor, explica para nós, de uma maneira simples, o inferno, o que é o inferno. E ele estava, nesse momento, de frente ao pórtico de Salomão. Eu já estive nesse local, o nosso guia explicou mais ou menos isso para nós, e Jesus apontou para o Vale de Non. Esse Vale de Non, ou Vale dos Filhos de Non, era um vale onde as criancinhas eram sacrificadas. E ali, na prática, o Jerusalém entendeu que aquilo era algo maléfico. Eles passaram e transformou aquilo num depósito de lixo. Então eram carroças de lixo que chegavam e colocavam ali, e ali formou o lixeiro, vamos dizer assim. E Jesus aponta para aquele lugar e disse: é semelhante ao Vale de Non, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Então, aqueles que vão herdar as trevas, eles estarão em um lugar onde eles não vão morrer e o fogo da consciência não vai se apagar. Eles nunca vão esquecer que nunca mais verão algo, nunca mais estarão com Deus. Então, aí você teve um entendimento. E quanto ao aborto, lá em Jeremias 2,34, fala: até nas orlas de suas vestes encontrou-se o sangue dos inocentes. Então, todos que praticam o aborto, eles pagarão por isto, eles têm um tempo para se redimir através da confissão. Então, para que nós tenhamos esse entendimento, é claro que às vezes tem um caso de quando a mãe está entre a vida e a morte, a própria medicina entende que no caso salva a mãe e não a criança, mas os demais são assassinatos de criancinhas. Isto é o aborto. Eu quero passar por um segundo principado para você poder compreender agora. Você já entendeu um deles, como que eles agem. Um outro principado chamado Belzebu, ele se alimenta das misérias das pessoas. Quanto mais miserável, mais presente ele está. É o alimento dele. Você já não viu família que as coisas nunca prosperam, que sempre dívidas, dívida, dívida, dívida? Tem um principado de Belzebu. Ele comanda os vícios, porque não existe uma maneira para ele mais fácil de colocar uma família na miséria, a não ser através, começa bebendo socialmente, um abismo chama outro abismo, depois vão para as drogas, e um drogado, ele leva a família à miséria. Existem também as pessoas que são miseráveis, são ricos, mas miseráveis. Essas pessoas vivem pobres e morrem ricas. Também é um principado de Belzebu. Então, são maldições que nós estamos colocando para você entender, de repente você pode se assimilar alguma e falar: olha, eu preciso entender que eu não posso
cometer tal pecado, porque eu estou alimentando um demônio em várias áreas. Eu estou resumindo aqui. Um terceiro principado, chamada Jezabel, ela incorporou o mal e ela fazia bacanais no palácio de Acabe com as pessoas que eram um rito religioso e ela transformava nos bacanais. Então, Jezabel representa ela comanda todas as perversões sexuais do mundo. Então, o trabalho dela para alimentar os demônios e o trabalho dela como principado é levar as pessoas a inverter a parte santa do sexo, o sexo puro, o sexo santo. O mesmo que inventou o Pai Nosso, inventou o sexo, mas é o sexo daquelas pessoas que se amam, que são casadas, que receberam a bênção, não o sexo da perversão. Por exemplo, uma pessoa que ele se envolve com pornografia, o mal é pior do que uma droga, porque eles vão, no final, eles se tornam impotentes. Então, são a vitória do diabo sobre essas pessoas. Por exemplo, uma pessoa, quando é abusada, quando é criança, existe uma psicologia explica, existe uma tendência dela se perverter por causa disso, por causa daquele mal que ela foi vitimizada. Agora, nós temos que compreender, por exemplo, as pessoas às vezes usam um termo e nem sabem o que significa. Muitos chamam, você é bacana, o fulano é bacana. Até no meio evangélico nós vemos isso. Contudo, eles não conhecem a origem da palavra. Eu sei que popularizou isso, eu não sei nem até se está no dicionário. Mas a origem dessa palavra ela é derivada do Deus Baco, Deus minúsculo, que vem a bacanagem, as orgias. Isso é o que ela se representa. Então, você sabendo disso, a partir de hoje, nunca mais chame uma pessoa de bacana, porque você está atribuindo ela uma pessoa que fazia parte dos bacanais, daquilo que era desregrado. Então, nós sabemos, nós entendemos, e eu oro todas as madrugadas que eu tenho um tempo com Deus, eu oro para as pessoas que desvirtuaram essa parte em que Jezabel atua. Pessoas que, por exemplo, que nós temos o maior amor, nós temos que amar as pessoas que têm um sexo anormal, seja qual for, porque se não existir amor, eles poderão ter uma chance como o ladrão na cruz, todo tipo de anormalidade. Eu oro pelos transexuais, pelos homos, pelo mover, essas coisas assim, mas com amor. Quem não ama essas pessoas não conhece o amor de Deus. Agora, quem concorda com essas práticas, ele não conhece a Bíblia ou ele não aceita a Bíblia. Essa é a realidade, essa é a verdade. Então, nós temos que compreender, ter amor, e também no dia da glória, da salvação, essas pessoas poderão ser chamadas como ladrão na cruz. Então, no céu não vai estar separado por bonzinhos, por religiosos. No céu não existirá lugar para essas pessoas, mas existirá lugar para aqueles que se redimiram. Eles vão tendo oportunidades. Deus conhece a luta de cada um, de um pedófilo, por exemplo, que precisa de uma redenção. Enfim, aqui é a atuação de um principado que comanda todas as orgias. Um quarto principado. Esse principado ele tem capacidade, habilidade para trabalhar à luz do dia. Lá no Salmo 91 fala: não temerás seta que voa de dia. O nome desse principado é Cative. E qual é o trabalho dele? É incutir na cabeça das pessoas para murmurar. Então, por exemplo, nós estamos vivendo um período, inegavelmente, que nós estamos atravessando um deserto. Deus começou a operar e vai operar, mas nós temos que atravessar. Então, se a pessoa murmurar, ele vai atrair para ele aquele mal. E às vezes eu recebo mensagem de vários estados, a pessoa dizendo: olha, minha vida só dá tudo errado. Então eu falo: você está trazendo esse mal para você. As palavras são sementes, você está determinando. Você só vai ser curada na medida em que você mudar a palavra. E a pessoa fala: ninguém gosta de mim, comigo nada dá certo. Isso são palavras que derrotam. As nossas palavras têm que ser de bênçãos. Nós temos que, aonde nós chegarmos, nós temos que levar a alegria da vitória. E quando nós sairmos, nós temos que deixar saudade pelas palavras que nós ministramos.
E eu peço que nesta hora, você que é vítima desse cativo, você possa compreender o cerne desta mensagem. Não vos embriagueis com vinho onde há contenda. O vinho representa o pecado, as coisas que Deus não aprova, tudo aquilo que é a liberalidade, a pornografia, aquilo que está fora dos planos de Deus. Agora, enchei-vos do Espírito Santo. Aí é uma decisão. Você pode, de repente, começar a orar hoje. Se você assumir uma prática de oração, a sua vida vai mudar completamente. Porque você resolveu não o vinho, mas o outro lado, que é buscar o Espírito de Deus. Porque nós temos os principados, mas nós temos ao nosso favor os anjos que estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Hebreus 1,14. Então você, por pior que seja a sua vida, seus pecados, seus desvios, seus erros, eu até estendo isso para um ex-presidiário, pessoas que já cometeram todo tipo de atrocidade, pessoas que cometeram todo tipo do mal. Você é chamado hoje para compreender a verdade. Então, o título que nós estamos colocando é Vencendo as Forças Espirituais do Mal. Esta é a tua força, é a bênção que você está recebendo hoje. Então, se você gostou do nosso vídeo, eu peço que você dá um like para nos ajudar, compartilha, inscreva no nosso canal, aperte o sininho aí para quando sair novos vídeos você receber a informação. Que Deus possa te abençoar. Eu creio que esse entendimento que nós passamos é suficiente para você vencer. Eu peço que você leia Efésios 5 e 6 e Deus vai falar ao teu coração. Que Jesus abençoe a sua casa. Eu sei que as circunstâncias são adversas, mas nós intercedemos também por todas as famílias enlutadas agora, por aqueles que precisam de uma libertação, de um livramento. Se você tem fé para receber, você há de receber essa bênção. Que o Espírito de Deus te acompanhe e que você deixe de fazer uso do vinho que há contendas e se encha do Espírito Santo. Se quiseres e obedecerdes, tereis o melhor desta terra. Até uma próxima.